Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Dando continuidade ainda naquele tema, abrindo as Escrituras, estou procurando clarear alguns textos, assim, de alguma maneira, ajudar algumas pessoas acerca dessa situação. Por exemplo, aqui nós temos um aqui chamado tentar a Deus. Será que hoje nós estamos tentando a Deus? Veja, em Deuteronômio, no capítulo 6 e no versículo 16, diz: não tentarás o Senhor vosso Deus como o tentastes em Massá. Em Êxodo 17 e no versículo 7 diz: e deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? No Salmo 78, versículo 18, diz: e tentaram a Deus nos seus corações, pedindo comida segundo o seu apetite. No versículo 19 também falaram contra Deus, dizendo: poderá Deus, porventura, preparar uma mesa no deserto? Acaso fornecerá carne para o seu povo? Pelo que o Senhor ouviu, no versículo 20, diz: porque o Senhor ouviu pelo que o Senhor, quando os ouviu, se indignou e acendeu um fogo, a sua ira contra Jacó, e a sua ira subiu contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Será que nós não estamos tentando a Deus hoje? Às vezes pedindo além daquilo que necessitamos, pedindo além daquilo que o nosso corpo precisa. O Senhor nos tem dado diariamente, tem provido as nossas necessidades diariamente, mas há uma insaciedade por falta, as pessoas querem mais e mais e mais de Deus. E eu já ouvi pessoas dizendo assim, que quando um familiar dele estava doente, e ele disse: Deus, tu não vê o que está acontecendo aqui? Deus realmente existe para essa pessoa estar passando por essa situação? Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que dizemos, senão nós acabamos tentando a Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando Jesus disse a Pedro que ele viesse andasse sobre as águas, Pedro ouviu e foi até Jesus e naufragou na metade do caminho, mas Jesus socorreu ele, deu a mão e dizendo: homem de pequena fé. Agora veja, eu ouvi dizer de uma situação lá na Coreia do Sul, que estavam voltando de uma vigília, estavam todos assim, nadando na graça, digamos assim, e quando chegou num rio, tinha que atravessar aquele rio, e para atravessar aquele rio, tinha uma balsa, e essa balsa tinha ido para o outro lado, e ela só vinha muito tempo depois, é que ela voltava de novo naquela margem. E aquelas pessoas então tomaram a decisão de andar sobre as águas, achando que eles estavam cheios da graça e que, assim como Pedro andou sobre as águas, eles também andariam por fé. E morreram todos. Então, a questão é: não podemos de maneira nenhuma tentar a Deus. Essa coisa de ficar dizendo Deus tem que curar, Deus tem que fazer isso, Deus tem que começar a dar ordem em Deus. Será que nós não estamos tentando a Deus, não? Porque a tua promessa tem que se cumprir, porque isso tem que se cumprir por aquilo, porque... Será que nós não estamos tentando a Deus? Porque se nós pedirmos, 1 João 5,14 diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Isso é a fé que nós temos nele, a esperança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mas tem que ser segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não tentar a Deus, porque Deus não se deixa tentar. E a ninguém tenta também. Ele não se deixa tentar e a ninguém tenta também. Agora,
nós chegamos a um nível assim que os pregadores ficam dizendo, não, você determine, você faz isso e aquilo. Ninguém determina nada contra Deus. Que conversa é essa de determinar? Ninguém pode colocar Deus na parede. Então, se a confiança que nós temos nele é que se pedimos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. Não é segundo a nossa vontade e nem colocar Deus na parede. Não, Deus tem a obrigação de fazer isso para você. Conversa. Ele é Senhor, nós somos servos. E servo obedece ao seu Senhor. Então, vamos continuar na posição de servo e vamos tomar muito cuidado para não tentarmos a Deus naquilo que nós dizemos, naquilo que nós fazemos. Porque aqui diz assim, ó, comida segundo o seu apetite. As coisas. Então, sabe, as pessoas estão cada vez querendo mais e mais e mais e mais. Em Deus você recebe todas essas coisas. Porque quando diz que buscar em primeiro o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas, é a posição de servo. Buscar a Deus é ser servo, é servir a Deus, é fazer a vontade de Deus. E aí sim, todas essas coisas serão acrescentadas, mas Deus sabe o que você precisa. O corpo não é maior do que a vida, o alimento, a vestimenta não é maior do que o corpo. Quem te deu a vida? Quem te deu o corpo? Ele é o Deus Criador. Ele sabe o que você precisa. Você não precisa tentar a Deus. Cuidado com isso, que se tentarmos a Deus, a ira de Deus virá sobre nós. Virá sobre a nossa casa, virá sobre as nossas vidas. Muito cuidado com esse negócio aí, tá? Ok? Outra coisa, é porque também dentro disso aí também tem a tal da incredulidade, né? Porque no versículo 21, ele diz assim, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Tem uma coisa chamada incredulidade. Deus não faz mais milagres no nosso meio, Deus não tem feito prodígios, milagres e maravilhas no nosso meio por causa da incredulidade. A incredulidade é uma engrenagem enorme que move um montão de outras engrenagens menores. A incredulidade. Nós não estamos crendo. Assim, não é porque aquele que orou, é porque isso aqui, é porque, não é porque nada. Quem cura é Deus, quem cura é Jesus Cristo, não é o homem. O homem é usado por Deus. A nós que queremos ser curados, a nós que queremos o milagre, a nós que queremos essas coisas, nós temos que crer. E pronto, não tem a incredulidade é que nos tem levado ao sofrimento muitas vezes. Nós não cremos, a nossa incredulidade é que tem impedido de acontecer mais milagres no nosso meio. Mas nós queremos tentar a Deus, porque as promessas de Deus têm que se cumprir, porque isso tem que se cumprir, porque não é homem para que minta, nem filho, não é filho do homem para que minta. Que isso? Que isso? Que negócio é esse? Vamos ficar na posição de servo e crer em Deus e crer no milagre, porque o milagre vai acontecer na tua vida. Se você agir dessa forma, Deus se agrada. Se você crê verdadeiramente, limpe a incredulidade do teu coração, da tua mente, e você vai ser curado em nome de Jesus Cristo. Amém. Veja, eu vou falar um pouquinho sobre a lascívia. A lascívia, na verdade, ela em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, vai assim, ó. A lascívia, ele fala, está escrito lá na Gálatas 5,19. Ele vai desde uma vestimenta sensual até a mais terríveis práticas sexuais. Então, uma vestimenta sexual, uma vestimenta sensual, aquelas vestimentas que fica mostrando tudo, já é lascívia isso. Já é lascívia. E é comparada às outras coisas. Veja, a lascívia, então ela vai desde uma vestimenta sensual até as mais terríveis práticas sexuais. Então vai desde uma vestimenta sensual até as mais terríveis práticas sexuais. Ou atitudes e práticas, né? Também a libertinagem também é lascívia. O que é a libertinagem? A libertinagem são as paixões violentas e prejudiciais. Paixões. Amor é uma coisa, paixão violenta é outra.
Então, amor é divino, é de Deus. Agora, paixões e paixões violentas não é de Deus, é lascívia. Cuidado com isso. Então, paixões infames, como homossexualismo e concupiscência desordenada. Então, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, orgulho, soberba, todas essas coisas estão dentro da lascívia. Cuidado com a lascívia, que começa lá, com uma vestimenta sexual. Começa a mostrar o corpo. Não estou falando só de mulher, não, estou falando de homem também. Que hoje tem uns homens usando uma roupa aí que faz favor. Então, cuidado com a lascívia. Gálatas 5:19, ok? A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Amém.